Glória a Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Gratidão ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui a gravar um vídeo. Gratidão por tua vida, glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa, número 15, convenção. Glória a Deus. E logo após, o irmão Edgar está trazendo a mensagem do Senhor em nome de Jesus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Glória a Jesus. Já quero passar a oportunidade para minha esposa, irmã Edgar, a qual vai falar algo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu sempre tenho dito aqui nos vídeos que eu faço com a minha esposa e às vezes com a minha filha, que nós estamos vivendo em um tempo difícil, em um tempo trabalhoso, louvado seja Deus, aonde se o amor, a misericórdia, a compaixão não estiver dentro de nós, nós tomaremos
aleluia, teremos, vamos dizer assim, tomaremos assim na forma da expressão que nós falamos, tomaremos atitude, aleluia, do nosso próprio entendimento, daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos. Só que eu pedi para minha esposa cantar este louvor, porque é um louvor muito profundo, né? Ele tem por título Convenção. Então ele traz uma letra muito profunda, né? Ó, com cego andei e perdido vaguei. É isso? Longe do meu Salvador. Mas aí ele diz, mas do céu ele desceu, né? E seu sangue verteu para salvar o quê? Um tão pobre pecador. Meus amados, eu tenho visto muito aqui nas redes sociais a respeito do segundo casamento. Que na verdade, meus amados, não era nem para isso estar sendo tão falado. Porque a mensagem que Jesus mandou pregar foi essa. O Evangelho. Quem crê e ser batizado será salvo. Jesus não mandou por aí você tocando na vida das pessoas. Independente se você esteja em nenhum casamento, nem 2, nem 3. Jesus não te deu ordem para você, nem a mim. Louvado seja Deus, estar julgando as pessoas. Eu sou o tipo de pessoas, irmã Lúcia, que eu gosto de uma pregação dura e forte. Agora eu gosto de uma pregação dura e forte dentro da palavra. E deixando a palavra fazer o efeito que ela tem que fazer. Quando eu, irmã Ana Lúcia, eu abro a minha boca para dizer que uma pessoa que se casou 2 vezes, ela não tem direito à salvação, isso prova que eu estou precisando aceitar Jesus. Porque Jesus disse que, segundo a narrativa do apóstolo João, disse que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, traduzindo, Jesus estava lá no princípio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus estava no princípio, e João diz, porque tudo, aleluia, que foi feito por ele. Porque sem ele, nada do que foi feito teria existido. Então, quer dizer o que? Tudo começou com Jesus. Aí vem a parte final lá no Apocalipse e diz, eu sou o Alfa e sou o Ômega, sou o princípio e sou o fim. Louvado seja Deus. Aí a gente vê hoje, olha meu amado, entenda bem, eu vou ser rápido, isso não é apologia. Existe diferença entre as coisas e as pessoas não querem separar. A Bíblia diz que assim como foi no tempo de Noé, será a vinda do Filho do Homem, a qual os homens casavam-se e davam-se em casamentos. Mas será que a gente que prega sobre essas coisas, será que a gente procurou mesmo o que era casar-se e dar-se em casamento? Louvado seja Deus. Será que a gente meditou em toda a Bíblia antes de nós fazermos uma afirmação que quem está no segundo casamento não tem direito à salvação e outra, não tem direito nem de ministrar as coisas de Deus? Mas eu gosto de dizer, irmã Ana Lúcia, eu não me vejo lá dentro do Velho Testamento. Eu me vejo dentro do Novo. Mas aquele que cumpriu a lei e os profetas, ele é o mesmo que fez o Novo Testamento. E lá, dentro desse Novo Testamento, louvado seja Deus, o principal foco dele era o seu preço, como este louvor que foi cantado. E o principal foco dele era aquelas pessoas que viviam numa vida prostrada ao pecado, sofrendo na lepra do pecado. Louvado seja Deus. Você pode olhar que dificilmente você vê o nosso Cristo procurar a casa de uma pessoa sã, uma pessoa rica, não. Era sempre ali naqueles que estavam mais vulneráveis. Louvado seja Deus. Mas esse mesmo Jesus,
ele chega ali em Mateus 7 e diz: não julgue para que você não seja julgado, né? Porque no juízo que você julgar, hão de julgar a vós também. Na medida que você medir, hão de medir a vós também. Esse é o mesmo Jesus. E esse mesmo Jesus está lá no princípio. Aí eu chego aqui, você já contou a quantidade de pessoas que foi traído, de mulheres, principalmente as mulheres, é quem mais sofria naquele tempo, né? Porque elas eram repudiadas como quem fosse nada. As mulheres antigamente, irmã Ana Lúcia, ela era, vou virar aqui para você, era que fosse uma propriedade do homem. Então os homens às vezes casavam com a mulher e porque se ela tivesse um simples defeito, vamos supor, um mau hálito, ele já dizia que não aceitava isso porque ela tinha um defeito, chegava lá, repudiava ela. Repudiava ela, ela ficava lá encostada ali, era que ele fosse uma propriedade dele. A propriedade dele. E o que é que acontecia? Ele ia e casava-se com outro. Louvado seja Deus. Casava-se com outra. Mas, porém, aquela mulher, ela não poderia se casar com ninguém. E se ela se casasse, ela era adúltera. E pela lei, como está escrito, se for memória lá em Deuteronômio, o adúltero e a adúltera, a pena para isso é a morte. Então, quer dizer o quê? As mulheres viviam, era um momento muito difícil. Então, Jesus foi contestado sobre essas coisas. Louvado seja Deus, porque ali havia uma desigualdade muito grande. O homem tinha um direito que a mulher não tinha. Louvado seja Deus. É por isso que eu digo que a gente temos que tomar cuidado com o que a gente estamos falando, porque antes de falar, a gente temos que procurar o conhecimento, ter a certeza. Porque eu chegar aqui nessa rede social, louvado seja Deus, e dizer que um homem que se casou pela segunda vez, ele não tem direito à salvação e vai para o inferno como adultério, isso mostra que eu estou precisando de verdade aceitar a Jesus de novo. Eu não estou lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Eu não estou lendo a Bíblia, eu estou só baseando a palavra de Deus em um texto em que Jesus é contestado e um texto em que Paulo cita quando diz que o homem está ligado, ou o homem ou a mulher está ligado um ao outro pela lei, né? Até a morte. Depois que um morrer, louvado seja Deus, está livre. Aí às vezes eu fico perguntando que lei é essa que Paulo está afirmando. Porque todos nós sabemos que quando Israel saiu do Egito, foi dado a eles, né, leis, estatutos e mandamentos para ele se tornar uma grande nação, né? Nunca foi a vontade, é bom que nós aqui também nós não fuja com a verdade, nunca foi a vontade de Deus o divórcio, ou para falar a verdade, não é a vontade de Deus que o casal nem sequer discuta. Não é isso? Discuta, eu vou entrar profundo nesse tema e vou voltar lá para o princípio, né? Eu falei aqui que eu ia abordar o tema tomar a sua cruz e renunciar a si mesmo, mas é muito importante, porque às vezes eu passo na minha FUIU e se o Espírito Santo não estiver comigo, eu vou, louvado seja Deus, tomar uma decisão errada. Eu vou fazer tudo diferente do que a palavra diz. Louvado seja Deus. Então, ali, em Deuteronômio, por a dureza do coração, né, dessas questões que eu falei, né, de o homem casar com a mulher, louvado seja Deus, e achar defeito nela, muitas vezes também ela tinha a sua madre fechada, não, vou tomar outra mulher, mas ela vai ficar no canto. Louvado seja Deus. Então Deus, não foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu lá dentro da lei. E todo aquele que cumpria a lei do Senhor era justo perante ele. E eu tenho certeza que teve muitas pessoas que cumpriram essa lei usando esses artigos dessa lei que está dentro da palavra do Senhor, se não faz memória lá no livro de Deuteronômio, né? Eu vou trazer aqui ainda para mostrar onde está. Então,
A Bíblia diz: conhecereis a verdade, meu amigo, e a verdade vos libertará. Certamente você que está no segundo casamento, que esse é o meu caso. É isso, esse é o meu caso. Esse é o meu caso, e eu não vou usar a palavra para me justificar, não, irmão, porque eu creio na minha salvação. Eu sou marido de uma só mulher. Eu vivo com uma só mulher e não tenho vergonha do meu casamento, porque hoje eu vejo Cristo no meu casamento. E antes, quem operava no meu casamento era o inimigo da minha alma. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu quero falar com vocês hoje, que está nessa situação. Eu não vou nem dizer que se foi adultério, se foi abandono, não. O que você fez já está feito. Não tem como você voltar atrás. Né? Não tem como. E mãe, diga o que é que acontece. O que é que acontece é o seguinte, irmão. Leia a Bíblia. Dobre o seu joelho no chão. Peça perdão a Deus se você estiver fora do que ela diz. Peça discernimento ao Senhor. E clame por misericórdia. E eu vou já finalizar, mas depois vou voltar. Mas vou voltar aos poucos, né? Porque a gente temos que... Minha prioridade aqui é a verdade do Evangelho. Teve um homem na Bíblia, que a Bíblia conta a história dele, que ele reinava sobre uma nação, e essa nação era Israel, e ele tinha diversas mulheres. Louvado seja Deus. Diversas mulheres. Mulheres bonitas. Louvado seja Deus, filhos bonitos. Um reinado estabilizado, bem estabilizado. E que Israel estava em guerra, e em vez de ele estar em guerra, ele estava lá louvado seja Deus, na varanda do palácio. Quando avista a mulher de um dos seus, como é que se chama, valente, né? Estava lá e ele viu Formosa e ele mandou chamar ela, mas só que ela era casada. E ele também já era casado. E eu quero dizer aqui para vocês, ele não era casado só uma vez, não. Se não foge a memória, esse rei chegou a se casar 8 vezes, se não foge a memória. 8 vezes. Olha que coisa, né? O Caba disse que acaba que se casar a segunda vez não vai para o céu. É muito corajoso. Né? Isso aqui não é fazer apologia, não, porque eu digo para você que se casou agora, viva para sempre, até que a morte vos separe. Mas se por acaso acontecer desastre, acredite na misericórdia. Sim. Acredite na misericórdia. Agora tem a coisa. Não pegue lá o tempo de Noé, não, casando e dando esse casamento. Não confunda essa mensagem aqui, não, né? Não confunda. Porque às vezes o inimigo, ele usa até pessoas para destabilizar você. Né? E usa até a própria palavra, porque ele usou a palavra para querer derrubar Jesus no foco, no propósito dele. Não é isso? Porque Jesus poderia chegar e dizer, não, eu vou transformar mesmo essa pedra em pão que está escrito. Eu vou tentar a Deus porque não. Mas, epa, peraí. Não é isso? Jesus foi sábio, né? Com a própria palavra, já está escrito assim, mas também está escrito assim. Para você que diz que quem está no segundo casamento não tem a salvação, Mateus 7 vai julgar você na mesma medida. Né? Mateus 7 vai julgar você na mesma medida. Vai julgar você com o mesmo juízo. E eu peço já a você que compartilhe esse vídeo. Aqui não tem apologia do pecado, não. Né? Aqui não tem apologia, aqui tem a palavra da verdade. Da verdade do Evangelho. Então, o que é que acontece? Aquele homem adulterou, um verdadeiro adultério, que ele era casado e a mulher também era casada. Eu não vou dizer que a mulher ali também estava santa, não. Eu não vou dizer. Porque certamente para atrair a atenção do rei, eu creio que ela devia estar também, né? Louvado seja Deus, querendo se mostrar. Quem não queria aquele rei, né? Quem não queria aquele rei? E eu vou encontrar aquele rei no céu, viu? Eu vou encontrar aquele rei no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí o que acontece que ele fez o que fez e depois ele caiu, né? Ficou lá no vinho, naquela... Aí de repente chega um homem de Deus de verdade, chamado profeta Natan,
né? Aquela, né? Ô rei, né? Sempre tem negócio, ô rei. Olha, rapaz, tem uma história para te contar, rapaz, de um certo viajante. Isso é a Bíblia, irmão. Isso aqui não é livro que eu estudei lá fora, não, que eu não estudo, não. A revelação vem da palavra. Ô rei, olha. Rapaz, existia aí, rapaz, um viajante, aí começou a contar aquela história. E tinha um homem que tinha bastante posse. Aí começou a contar aquela história. E de repente aquele homem vai dar um banquete. E tinha um certo homem que não tinha nada, só tinha aquela cabritinha. E ele vivia dela e ela vivia dele. Aí esse homem vai dar aquele banquete, né? Vai dar aquele banquete. Em vez de ele pegar lá do que ele tinha muito, ele vai lá, pega, né? Daquele que só tinha um. Daquele que só tinha um aí. O que é que o rei tem a dizer disso? Agora aí, irmão, eu digo para você que está julgando, que está apontando. Aí o rei, né? O rei tinha que julgar essa questão, né? Aí o rei abre a boca. E o que é que ele diz? Digno de morte é um homem que fez tal coisa. Aí o profeta, epa, o negócio aqui ficou sério. Palavra de rei é anel carimbado. Não volta atrás. Epa, rei, peraí. O Senhor não mandou aqui para te matar, não. E até porque ele já perdoou o teu pecado. Né? Ele já perdoou o teu pecado. Louvado seja Deus. Ele já perdoou o teu pecado. Mas esse homem é você. Então, meus amados, não se preocupe com essa classe de, eu vou dizer, fariseu. Né? Essa classe de fariseu. E eu volto a dizer, não é apologia disso não, irmão. Você que está casado no primeiro casamento, faça por onde viver até que a morte vos separe. Louvado seja Deus. Cuidado, meu amado, quando você abre a sua boca para você falar coisa que não está no seu controle, que não está no seu domínio. Deus já nos deu um exemplo a respeito do livro de Jó, que Jó falou que ele não sabia e Deus... Jesus mandou você, mandou eu pregar o evangelho a todas as criaturas. O julgamento pertence a ele. O julgamento pertence a ele. Davi, esse é o rei que eu estou falando, ele decretou a sua própria morte por achar que era outra pessoa. Então é muito fácil você julgar quando é outra pessoa. Difícil é você julgar quando é você mesmo. E o profeta disse, não, eu não vim aqui para te matar. Porque Deus já te perdoou. Então quer dizer o quê? Né? O profeta viu que o negócio ficou tão sério porque a palavra de rei não poderia se revogar. E principalmente o rei honrado. Está entendendo? Porque eu quero ter pelo menos 10% da sinceridade que Davi tinha com Deus. Não foi esse pecado que afastou Davi de Deus. Sabe por quê? Porque antes do pecado chegar à tona, Deus já tinha perdoado o homem. Deus já tinha perdoado o homem. Louvado seja Deus. Então, meus amados, vocês, que quando chegar, principalmente quem gosta de rede social, que essas coisas chegar na sua For You, não se desespere. Louvado seja Deus. Talvez até alguém está decretando a sua sentença como Davi decretou a dele mesmo. Louvado seja Deus. Aí o profeta interfere e diz de jeito nenhum. Agora tem uma coisa. As consequências é inevitável. As consequências é inevitável. Louvado seja Deus. Não era, irmã Ana Lúcia, a minha vontade está falando disso. Mas quantas pessoas hoje podem estar querendo voltar atrás? Enganadas. Querendo, às vezes até errou na sua decisão de ter deixado, que nem o pessoal diz, o seu cônjuge, e ter tomado, né? Somente só sabe a mulher que sofre. Só sabe o homem que sofreu. Mas só sabe quem é misericórdia. Só sabe o que é misericórdia. Quem precisa dela. Irmã Ana Lúcia, ora. Amém. E depois nós finalizamos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai,
Neste momento, quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui a gravar mais um vídeo, Senhor. Quero apresentar também a vida de cada um que vai assistir, que vai curtir, que vai se inscrever no nosso canal, dar um like, Senhor. Cada um venha meditar nessa mensagem, nessa palavra, Senhor. E que eles venham, Senhor, não ser enganado por segundo, terceiro, mas sim, que ele venha meditar, Senhor, na tua gloriosa e santa palavra. Que ele venha abrir, Senhor, a palavra, que é a boca do Senhor, e venha entender, Senhor, o teu falar, Espírito Santo. Que cada um venha guardar essa mensagem na tábua do coração, para que não seja enganado por ninguém, Senhor. Cada um venha usar a sua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados, pegue a parte que te edifica. Olha só, não estou fazendo aqui apologia para ninguém deixar e se casar, não. Eu estou aqui combatendo, tá entendendo? Uma coisa que biblicamente não é verdadeiro, que pessoas que se casou pela segunda vez não vão herdar a salvação. Porque biblicamente a gente sabe que tem outros heróis da fé que se casaram mais de uma vez. E nós vai falar aqui, eu vou durante os meus vídeos mostrar homens de Deus que se casaram. Não foi a vontade de Deus, não foi. Mas foi permissão. E que a Bíblia afirma que eles estão, tá entendendo? Que eles vão assentar à mesa. Louvado seja Deus. Então, assim está encerrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos.